Fluminense e Grêmio nesse sábado no Maracanã. A gente sabe como o Renato administra o elenco quando tem um jogo de mata-mata, né? A gente viu isso muitas e muitas vezes no Grêmio e viu também no Flamengo. Então, o Fluminense abriu uma vantagem em cima do Inter, poderia ter sido maior, né? Mas o Fluminense tem a vantagem. E o segundo jogo com o Inter já é na próxima quarta-feira, dia 6. Então, cara, o Fluminense vai preservar jogadores. Se é que não vai preservar o time inteiro contra o Grêmio. O Grêmio tem contra o Fluminense nesse sábado, 15ª rodada, né? A chance de fazer 3 pontos fora de casa. 3 pontos. O Grêmio tem sim essa possibilidade de fazer 3 pontos, de ganhar do Fluminense no Maracanã. O time do Grêmio é ruim? É, mas o Fluminense está com a cabeça na Copa do Brasil. Então é o momento de aproveitar. O Grêmio tem alguns problemas para montar o time, vocês sabem bem, né? O Gustavo Martins teve uma lesão diagnosticada, não é uma lesão simples, então o Gustavo Martins está fora. O Marlon e o Kiki Oliveira estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, então são 3 desfalques. Né? O que é que a gente pode imaginar desse time do Grêmio? Que uma soma de informação e de leitura de contexto. Vamos lá. Leitura de contexto, gente, nada mais é do que um achômetro, né? Mas se baseando no que o humano faz. Na lateral direita, o Camilo tem sido elogiado, e o Camilo entrou durante o jogo contra o Fortaleza. Então o Camilo deve jogar na lateral direita, porque o Gustavo não tem como jogar. Né? Então é Camilo na direita, na esquerda sem o Marlon, a tendência é ser o Lucas Esteves, porque o Luan Cândido, né? Então a gente tem Camilo na direita, Lucas Esteves na esquerda, miolo de zaga com o Wagner e com o Kahneman. No meio-campo, até onde se sabe, o Vila Sante joga. Ele tem problema no pubis, mas até onde se sabe, ele tá liberado, vai jogar. E aí, lá na frente, no lugar do Kiki Oliveira, quem que vocês escalariam? Pois é. Aí a porca torce o rabo. A tendência é que jogue o Pavon. Pavon começar o jogo. Vale lembrar que em jogos recentes o Pavon entrou e não entrou tão mal assim no padrão Pavon, né? No jogo contra o Fortaleza até ele foi um pouco mais discreto do que ele vinha sendo nas partidas anteriores. Mas contra o Vasco, por exemplo, em São Januário, ele entrou bem. Né? De novo, bem na comparação com ele e Pavon, né? Mas ele deve ganhar uns minutos porque ele está sendo elogiado também, né? Ele está sendo elogiado não só nos bastidores, como também nos microfones. O Mano, na entrevista agora depois do jogo contra o Fortaleza, elogiou o Pavon. Agora não me lembro se foi contra o Fortaleza ou numa rodada anterior ao Fortaleza. Contra o Alianza Lima. Pois é. Agora não me lembro. Mas enfim, ele foi elogiado. Tá? Então, vamos lá. Volpe, Camilo, Wagner, Leonardo, Kahneman e Lucas Esteves, Dodi, Vila Sante, Riquelme, Alisson e Pavon na frente o Bright White. É esse o Grêmio que deve enfrentar o Fluminense. É suficiente? Não, a gente sabe disso, já fala há bastante tempo aqui, não é um time suficiente. Mas no contexto do jogo, pode ser capaz de vencer o Fluminense. Pelo momento que o Fluminense está vivendo. Né? E a vitória contra o Fluminense, ou o empate contra o Fluminense, pode ser muito valioso. Muito, porque aí soma com a vitória contra o Fortaleza, e na rodada seguinte o Grêmio vai receber o Sport em Porto Alegre. O Sport é o lanterna do campeonato, está praticamente rebaixado. Então olha aí, em 3 rodadas, em 9 pontos, o Grêmio pode fazer 7. No melhor cenário, fazer 9. Se o Grêmio fizer 9 pontos em 9, caramba. Né? É um outro nível, né? Tem muita gente perguntando sobre o Carlos Vinícius e o Balbuena, jogadores contratados agora. Quando que eles vão estrear? Se eles podem estrear contra o Fluminense. Havia lá atrás a ideia de que o Carlos Vinícius pudesse jogar contra o Fluminense.
Mas o próprio Mano disse isso publicamente, que vai dar uma segurada, não vai forçar. E outra, né, gente? Ganhou do Fortaleza, então deu uma respirada. Se tivesse empatado com o Fortaleza, perdido para o Fortaleza, o Grêmio estaria mais pressionado ainda. E aí talvez ele acelerasse a estreia do Carlos Vinícius. Agora vai com um pouco mais de calma. O Balbuena foi anunciado, eu até não sei se ele está no bid. Não sei se ele está no bid. Se ele tiver no bid, também não vai fazer diferença. A informação é que ele vai esperar, né? E, sincero e honestamente, nesse momento, com a vitória em cima do Fortaleza, é melhor esperar. Não força a tanga. Espera os caras se adaptarem um pouco mais, terem uma condição física melhor. Não adianta botar os caras agora, nós estamos entrando em agosto, gente. Agora é uma reta muito importante da temporada. O Grêmio vai ter 4 jogos só em agosto, beleza. Mas agora é um momento que é o seguinte, dependendo da lesão que o cara tiver, a partir de agora, o cara não joga mais no ano. O campeonato, agora em 2025, o campeonato vai se estender um pouco mais, vai até o dia 21 de dezembro. Mas vamos lá, se o cara tem uma lesão em setembro, ele fica fora setembro, outubro, vai voltar em novembro daquele jeito. Então, assim, tem que ir com calma, né? E aí, o que tu achou da escalação do Grêmio para enfrentar o Fluminense? Consegue pontuar no Rio?